Minutos, deputado federal paraibano Cabo Gilberto, do PL, aumentou a polêmica sobre a redução do número de representantes na Câmara Federal, que deve atingir a Paraíba também. Ele apresentou uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, propondo a redução de 3 para 2 senadores por estado e de 513 para 342 deputados, ou seja, redução de 1/3 do parlamento. O autor dessa ideia está aqui, conversa com a gente agora. Deputado Cabo Gilberto, bom dia, bem-vindo à Band News FM. Bom dia, Cacá, satisfação mais uma vez estar aqui, obrigado pelo espaço. Bom dia a todos os ouvintes, é uma satisfação imensa. Bom dia, minha querida amiga, bom dia a toda a parte técnica, em especial a todos os ouvintes. Mais uma vez, Cacá, como é de costume, eu fui vítima de uma fake news, quando disseram que eu queria reduzir a Paraíba para 5 deputados. Por isso que eu gosto sempre de esperar, quando tem uma notícia, saber o que a gente vai falar, para não falar besteira, né? Então eu aguardo para a gente poder falar. O que aconteceu? Eu apresentei uma PEC reduzindo o texto do parlamento, como o senhor falou, bem lá atrás. Só que, para dar início a uma PEC, você tem que ter 171 assinaturas, um texto do Congresso Nacional atual, da Câmara dos Deputados. E eu ainda não consegui as assinaturas. Tem pouco mais de 60. É difícil. É bem difícil. Mas sua causa não é simpática para os parlamentares, não. Exatamente, mas eu vou fazer a minha parte porque eu fui eleito para isso. E eu acho justo e correto. Por quê? Um país como os Estados Unidos tem 400 deputados com quase o dobro da população brasileira. Não justifica o parlamento brasileiro ter 513 deputados federais. E 3 senadores por estado. Lá nos Estados Unidos são 2 senadores por estado. Então essa é a minha defesa. 2 senadores por estado. E no mínimo, foi onde pegaram a fake news, Cacá, no mínimo 5 deputados e no máximo 50 por estado. Para que um estado... De acordo com o quê? Com a população? Aí vai ser dividido de acordo com a população, como foi a lei de 1993. Porque não é justo fazer o que querem agora. Aí a Paraíba aumentou a população, tem quase 4 milhões de paraibanos. Aí um estado como Acre, Roraima, Rondônia e Amapá, com menos de 1 milhão de habitantes, com exceção de Rondônia, que tem 1 milhão e pouco. Aí tem 8 deputados, com 600, 700 e 800 mil habitantes. E a Paraíba com 4 milhões vai ficar com 10? Isso está justo? Quase 6 vezes o número da população? Então, do jeito que está, então aqui querem fazer errado. Se querem fazer o correto, se querem fazer o justo, que aprova a nossa PEC. 1/3 do parlamento ser reduzido. Em contrapartida, a Paraíba não perdia investimento nenhum. Por quê? Quantas assinaturas você tem e quantas precisa? Só pra gente... 171 precisa, eu tenho um pouco mais de 60. Agora, para ficar bem claro, na sua ótica, quantos representantes na Câmara Federal a Paraíba deveria ter? Eu queria aproveitar para mandar um abraço para Patrícia Berger, que está transmitindo também um bom dia para o senhor. Bom dia, Patrícia. Veja só, aí vai ser de acordo com a legislação de 1993, com relação à população. Ficar no máximo 5, no mínimo 5, no máximo 50, a Paraíba ia ficar com 9 ou 10. Mas de 342 no total, mas tem que fazer os cálculos detalhadamente. O que não pode é fazer o jeito que querem. Reduzir 2 deputados da Paraíba, quando a Paraíba tem 4 milhões de habitantes, e deixar 8 deputados no Acre, no Amapá e em Roraima, que não tem nenhum milhão de habitantes. Isso aí não é justo. Isso aí não é justo. Então a nossa proposta é essa. Isso se estende às Assembleias Legislativas também, deputado? Sem dúvida nenhuma. Veja só a economia que ia ter para o contribuinte, o pagador de impostos. Eu fui eleito por esse povo, Cacau. Eu tenho que defender essas bandeiras. Conservadorismo, liberalismo e enxugar a máquina pública. É o que eu posso fazer como deputado federal. E a Assembleia deveria ter quantos? Pela minha conta vagas? aqui, 24. Se for para reduzir 1/3, é 24. De 36 para 24. Perfeitamente, 24 deputados. Agora, se for para deixar do jeito que está, querer tirar 2 deputados da Paraíba para aumentar em outros estados, eu sou totalmente contra. Vou lutar ferozmente contra essa medida aí que querem fazer. Porque aí não ajuda a Paraíba a perder 2 deputados e os outros estados aumentar os seus deputados ou permanecer. Esses 3 estados que eu insisto em bater nessa tecla. Acre, Roraima e Amapá. Tem 600, 700 e 800 mil habitantes com 8 deputados. Porque é o que estabelece a Constituição. É o mínimo. Que é o mínimo. E a Paraíba com 10? Não pode, tá errado. Deputado, recentemente, acho que foi na segunda, terça-feira, o senhor esteve... Só para concluir, para que o Cacá falou, agora deixar claro a população. O orçamento, que é das emendas impositivas que cada parlamentar tem direito, permanecerá o mesmo, Cacá. Ou seja, se vai vir 100 milhões por deputado por ano, e se dá 1 bilhão e 200 milhões por ano, vai ser dividido pelo número que ficar. Para a Paraíba não ter prejuízo de nenhum real de emenda.
Olha, Fica claro. Zé Gadelha Neto aqui me manda mensagem, advogado, ele me dá uma luz pra gente aqui, pra gente ter uma ideia de mais ou menos como seria, né, matematicamente falando. Porque ele diz que a Constituição prevê que o número de deputados estaduais é sempre o triplo dos federais. Perfeito. Então, se a gente reduzir um terço na Assembleia, de 36 para um terço, cairia para 24. E aí, como é um terço dos deputados, então teríamos 8 federais. Não, mas não é assim, a conta não pode ser assim. A conta não pode ser assim? Não pode, porque a conta é de acordo com os deputados federais. Primeiro se faz conta dos deputados federais, para depois fazer dos deputados estaduais. Se nessas contas ficarmos com 10, teremos 30. Se ficarmos com Mas 9... aí você não reduz um terço na Assembleia. Não, vai reduzir, a prioridade é a Câmara. Tá. Quando terminar de reduzir a Câmara, entenda só, Cacá, não é que vai reduzir um terço, que vai reduzir um terço da bancada da Paraíba. Tem que fazer os cálculos detalhadamente da população para ser reduzido de acordo com a população. Quando reduzir da Câmara, aí vai multiplicar esse número de cadeiras que ficar por 3, aí vai ser o número da Assembleia. Entendi. Não é primeiro na Assembleia, esqueça a Assembleia. Primeiro é a Câmara, aí é a escada, e depois vem para a Assembleia. Ok. Deputado, na noite da quarta-feira o senhor esteve numa reunião da bancada federal com o governador João Azevedo, né? O senhor é adversário, sempre foi adversário do governador João Azevedo, mas aí começaram a surgir uns comentários, porque o cabo pode estar se aproximando politicamente. Por que o senhor foi para a reunião com o governador? Porque eu sou deputado federal e represento a bancada da Paraíba, e a reunião era da bancada, eu tenho que ir. É cada coisa que surge, Cacá, que a gente fica impressionado. Tenho certeza absoluta que jamais serei da base do governo, jamais irei me aliar politicamente com o atual governador. Respeito ele como homem, não tenho nada de pessoal, mas o estilo que ele faz política é diferente do meu. Então cada quadrado no seu quadrado. Eu fui e vou novamente, como irei mandar recursos para o governador, como irei mandar recursos para o prefeito da capital, como irei mandar para Cabedelo, Bahia, Santa Rita e todas as cidades que eu puder mandar recursos através das nossas emendas. 100% delas irá ficar na Paraíba. E é uma reunião de rotina da bancada federal com o governador do estado, que é a maior autoridade. Fui de forma republicana e irei quantas vezes for para tratar da Paraíba. Ele falou os pontos necessários que ele entende ser melhor para a Paraíba. Eu falei que me comprometeria em mandar recursos para o estado, para ser investido. Todo o real que eu mandar para o estado é para ser investido na segurança pública, que eu entendo está totalmente sucateada. O governador discordou, faz parte, e eu disse a ele que iria mandar, agora que ele cumprisse os seus compromissos de campanha, que ele assumiu publicamente para a população, onde a polícia está numa situação muito difícil, e eu fiz esse compromisso com ele, como também eu pedi que ele assumisse seu compromisso de campanha com os policiais. Foi algo parecido com o que o senhor fez também com a prefeitura, quando o senhor esteve no mercado de Mangabeira, né, numa solenidade do prefeito, mas o senhor tinha também encaminhado emendas para a região. Exatamente, olha só, eu pego minha emenda todinha, que eu fiz um compromisso com Mangabeira, que eu moro lá desde a fundação, eu chegava, a população dizia, deputado, você fez o que para Mangabeira? Você só faz cobrar. Eu digo, não, mas eu sou legislativo, eu não sou executivo. Mas você não tem emenda? Eu digo, vou mandar a minha emenda todinha do ano de execução 2022, para saúde e para calçamento de ruas. E assim foi feito. Aí eu vou no aniversário do bairro, o prefeito estava lá, o evento não é do prefeito, é do bairro. Aí criou toda essa celeuma, mas é normal, até porque o que vende é polêmica. Pois é, eu perguntei se procede que ele tem um projeto para reduzir a maioridade penal para 15 anos, deputado. É uma PEC que apresentamos, essa já está bem mais avançada, temos mais de 120 assinaturas. Falta pouquinho aí. Tem mais consenso lá no Congresso. E é para reduzir de 18 para 15 anos, alterando o artigo 228 da Constituição. Porque como a Constituição é a carta maior, Claudinha, então se você altera a Constituição, tudo que tiver abaixo tem que ser alterado automaticamente. É mais difícil, porque precisa de quórum qualificado, tanto na Câmara quanto no Senado Federal, mas iremos trabalhar para ser reduzido. Ah, deputado, mas 15 é muito pouco, mas pelo menos a gente abre o debate para pelo menos ficar em 16. Porque, veja só, se eu tiver errado, os senhores me corrijam. Opinião pública. Hoje, com 16 anos, você vota, você escolhe seus representantes. Você muda de sexo, você faz e responde pelo que quiser. Mas você não pode responder pelos seus atos. Então, eu vejo uma diferença muito grande com relação a isso. E vou citar aqui um caso muito emblemático, que virou notícia nacional, o caso de Champinha, que ele continua preso por conta de uma manobra jurídica. Porque legalmente ele não podia estar preso. E essa é a verdade. Eu quero que ele fique preso, eu quero que ele apodreça atrás das grades. Champinha foi que matou um casal de adolescentes. Liana Frendenbach e o outro rapaz, esqueci o nome agora. Faz alguns anos. Matou o rapaz de imediato. E a moça ficou 3 dias amarrada, sem se alimentar, Claudinha. Uma moça, 3 dias amarrada. Liana Frendenbach e Felipe Café.
Felipe Café, a Leandra, ficou 3 dias amarrada, Cacá, sendo estuprada. 3 dias. Foram 5 dias. 5 dias, sem se alimentar, tomando água da chuva quando chovia, amarrada e sendo estuprada por esse maníaco, esse monstro. E depois ela foi assassinada, executada, ceifar a sua vida com a faca de pão cega. Veja o que essa mulher sofreu. Aí um cabra de pé desse não pode responder pelo seu crime? Deixa eu pegar aqui um gancho dessa pergunta, porque tem um ouvinte aqui mandando mensagem pra gente, fazendo pergunta nesse sentido. O ouvinte final do telefone 3319. Ele diz o seguinte: deputado, não seria melhor tentar desencadear os mais de 100 projetos de mudança do Código Penal ao invés de só reduzir a maioridade? Aí ele emenda pergunta se o senhor é natural de Santa Rita. Perfeitamente, sou natural de Santa Rita, ele tá certíssimo. Como é o nome dele? Não, ele não mandou o nome não. Ouvinte final do telefone 3319. O seu ouvinte está perfeito. Estou fazendo isso também. São várias frentes de batalha. Porque no Código Penal é legislação simples, então é maioria absoluta. Não precisa ser código de PEC. Mas isso é outra frente de batalha que a gente está travando. Eu tenho mais de 100 projetos que alteram o Código Penal, que obviamente vai colocar os marginais para ficarem mais tempo atrás das grades. Estamos nessa linha também. Mas precisamos também atacar essa questão da Constituição, no que diz respeito ao artigo 228, que diz que a maioridade penal é 18 anos. São 2 linhas paralelas aí. Duas linhas paralelas. Muito boa pergunta do ouvinte. O mandou o nome agora, é o Júnior. Satisfação, Júnior. Obrigado pela participação do senhor e pode participar do nosso mandato através das nossas redes sociais. Vai lá, Cláudia, mais uma. Deputado, é verdade que o senhor pediu a prisão do general Gonçalves Dias? Toda a oposição do Congresso Nacional, senadores e deputados federais ontem na CPMI, que ficou até 7 horas da noite, iniciou de 10 horas, estávamos lá, passei todo o dia na CPMI, ficou claro que o general foi omisso, prevaricou, teve a obstrução da justiça, que foi o mais grave, quando ele falsificou documentos públicos para enviar para o Congresso Nacional. Então, eu tenho certeza absoluta, se ele tivesse votado em Bolsonaro, Claudinha, isso aí é fato, ele já estava preso. Mas como ele votou em Lula, e todos sabem de todo o aparato das instituições para ajudar Lula a ser eleito, ele continua solto. Ele e o ministro Flávio Dino, que agiram de forma direta para potencializar, evacuar o sistema de segurança do Distrito Federal, no que diz respeito à competência deles. Mas quem está preso? Só a cúpula da PM do DF e o secretário da Segurança na época, que era o ministro da Justiça, Anderson Torres. Então você observa que é só um lado que está sendo punido por um fato concreto. E o pior de tudo, que rasgou a nossa Constituição, foi o afastamento de um governador eleito, sem nenhuma prova, ao arrepio da lei, sem o devido processo legal, afastar um governador de uma canetada sem ter respaldo jurídico para isso. Então veja só a gravidade que estamos. Qual foi o documento? Quais foram os documentos que o general Gonçalves Dias alterou? Os relatórios do GSI que o Congresso solicitou, ele alterou, mandando para o Congresso Nacional para tentar ludibriar os parlamentares. A omissão imprópria e a prevaricação. Quando ele agiu dentro do palácio, sem nenhuma arma, muita vontade, abrindo as portas para os vândalos, que ali não foi golpe. Isso é fácil dizer que foi golpe, Cláudio. Onde se viu, a senhora que conhece muita história, em qualquer lugar do planeta, um golpe sem armas. Um golpe sem ter luta, derramamento de sangue. O que tinham foram vândalos, que precisam ser identificados, e cada um responda pela sua conduta. Não passa a mão na cabeça de ninguém. Se pegou a pessoa, individualização da conduta, como determina o nosso Código Penal, como determina o nosso ordenamento jurídico, que ele pague pelo crime de vandalismo. Entre esses vândalos, não tinha um assessor seu, não? Não tinha não. Ele estava lá na frente ele foi para Brasília, como qualquer um cidadão pode, se manifestando, ele estava lá no QG, foi preso no QG. Qual o crime que ele estava cometendo no QG? Eu posso ficar no QG, eu posso estar lá no QG 1000 anos, eu não posso agir contra o Estado Democrático de Direito. E quem agiu contra o Estado Democrático de Direito foram quem queria colocar Lula no poder. Vamos falar de política, Cláudio? Ouvinte final do telefone 5453, vou começar a pergunta dele. Tá. Que é logo direto, assim, ele não alisa não. Ele não mandou o nome, mas ele diz o seguinte: Cacá, pergunta ao cabo quem é o candidato dele para prefeito de João Pessoa e se ele vai sair do PL, já que o candidato de Wellington Roberto é Marcelo Queiroga. Já começa aí. Brasil, eu sou pré-candidato do nosso grupo político. Nilvan Ferreira também é, o nosso comunicador. Ivaldo Virgulino também é. Esses três colocaram o nome na pista. Ou o Jairo, viu? Satisfação, Jairo, obrigado pela sua pergunta. E vamos observar quem dos três é melhor.
Eu só não posso apoiar o candidato de Wellington Roberto, que todos sabem que fez a campanha política, quando prejudicou toda a chapa, perseguiu, maltratou, sacaneou com a chapa proporcional e majoritária, tirou o Nilvan do segundo turno. Então você aceita, pode ser você, pode ser Nilvan, pode ser Valber, só não pode ser Marcelo? Não, pode ser Marcelo, desde que ele venha como soldado participar, se afaste de Wellington Roberto, que nesse momento agora é nosso ferrenho opositor político. Qual é o problema de Wellington Roberto? Justamente, foi a campanha que ele prejudicou todos os parlamentares que foram candidatos, não cumpriu nada que prometeu na campanha, utilizou toda a estrutura do partido para ele e sua família e deixou todos a ver navio. E pagou pessoas para me atacar, candidatos para me atacar, Cláudia viu direto. Eu fui atacado na campanha, mas fui resiliente, fiquei tranquilo. Nilvan só veio ter o primeiro material depois de 30 dias praticamente de campanha, não teve estrutura nenhuma, não teve um prefeito, ele enganou o presidente Bolsonaro, não teve um prefeito que declarou apoio ao Nilvan. Já que você falou no presidente Bolsonaro, já que é Deus não sair Bolsonaro na terra para o senhor, a pergunta é a seguinte: se Bolsonaro bater o martelo e dizer o meu candidato é Marcelo Queiroga. Mas ele já não disse? Ele não falou isso ainda. Eu já expliquei ao presidente Bolsonaro a situação da Paraíba, é uma questão local. Aí estão querendo confundir essa questão do presidente. O presidente é o nosso maior líder político na atualidade, é o nosso candidato à oposição, se porventura ter a elegibilidade tomada, como Lula teve também. Mas essa questão é local. Vamos deixar diferente a questão do Bolsonaro. Ele não chegou a pedir voto ainda para Marcelo Queiroga, mas já estou deixando claro à população que é a questão local. O nosso apoio é incondicional ao presidente Bolsonaro a nível nacional, mas aqui na Paraíba é uma questão local. O nosso grupo contra o grupo de Wellington Roberto, que tratorou todos os candidatos. Mas se Bolsonaro bater o martelo e disser meu candidato é Marcelo Queiroga e ponto final. Aí a gente vai analisar com o nosso grupo, mas tenha certeza absoluta que eu não apoio de jeito nenhum o candidato de Wellington Roberto. Nem se Bolsonaro pedir. Vamos aguardar e vamos esperar. Eu estou falando de Bolsonaro porque ele apresentou Marcelo como pré-candidato num evento em Brasília. E a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro esteve aqui recentemente em um evento do PL Mulher em Cabedelo e também tratou Marcelo como pré-candidato. Não, ela não tratou, nem o presidente tratou. Participou do evento, inclusive eu falei ao presidente o que estava acontecendo. Se o presidente ficar do lado de Wellington Roberto, ele vai ser enganado novamente pelo grupo de Wellington Roberto. Aí é problema de cada um. Agora, eu não vou deixar o presidente ser enganado, eu vou fazer minha parte. Como eu fiz lá em 2018, como eu fiz em 2022, enquanto a gente estava defendendo essas bandeiras em 2018, o Wellington Roberto estava pedindo voto para Fernanda Haddad. Enquanto a gente estava defendendo o presidente em 2022, o Wellington Roberto deixava o povo de Bolsonaro nem chegar perto da cidade que ele tinha prefeito, Cacá. Então a gente sabe o que passou, como foi noticiado a todo momento na imprensa paraibana. E depois disso, eu assumi o diretório municipal, ele não ficou satisfeito e veio querer impor a candidatura de Queiroga para, obviamente, forçar a desmoralização completa do nosso grupo político, que nós não iremos permitir. Deixando claro, independentemente da posição do Bolsonaro, nós temos a nossa, porque é uma questão local. A questão do apoio ao presidente é incondicional, o nosso grupo político apoia o presidente, mas é uma questão local, o nosso grupo contra o grupo de Wellington Roberto. Como é que o senhor viu a conversa, a aproximação que me parece que está havendo de Nilvan Ferreira com o União Brasil? Excelente, precisamos de partidos políticos para poder vencer as eleições. Então, se for um dos três o candidato, eu queria ter a União Brasil como vice, colocasse o vice. União Brasil, era o partido que eu era, União Brasil. Uhum. Lá na Câmara tem 60% com o governo Lula e 40% oposição ferrenha. União Brasil seria um caminho para você, Valber, de repente, caso o PL bata o pé e defina Marcelo como candidato? Não, até porque eu não posso sair do partido não passou nem na minha cabeça ainda essa questão de sair de partido. Estamos tentando resolver, já estamos no mês 9, já era para ter sido resolvido, mas vamos aguardar aí os acontecimentos lá de Brasília, mas tenho certeza absoluta que nós não iremos nos dobrar. Recentemente, deputado, o prefeito de Cabedelo fez críticas à segurança pública e, inclusive, suspendeu o desfile de 7 de setembro, dizendo que não tem condições de realizar esse desfile porque tem uma onda de violência na cidade. Como é que o senhor viu essa reação do prefeito de Cabedelo, que acaba resvalando também para a polícia militar? Olha, veja só, no começo ele fez até a crítica correta, que é a falta de segurança, mas ele não teve coragem de cobrar do governador. Como sempre, homem fraco é assim, Claudinha. A gente tem que cobrar. Chega lá e cobra. O problema é o governador que não resolve o problema da segurança pública. O que foi que ele fez?
E lá eu tenho uma mágoa com o prefeito, porque quando a gente fez um movimento Polícia Legal, que a senhora participou lá na Assembleia, que a senhora estava, ele veio me culpar pelos assaltos em Cabedelo. Eu sou deputado estadual, eu era deputado estadual. Então ele é um caba fraco, porque ele era para cobrar do governador, e agora a mesma forma. Ele veio, não tem coragem, Cacá, de cobrar do governador, e quer cobrar de quem? Da policinha de Jesus, que tá lá sendo vítima, igual a sociedade. Policial com dois homens só numa viatura, com o pior salário do país, sem condições de trabalho, a segurança sucateada. Aí quer cobrar da polícia, eu vou criticar a polícia. Por isso que eu saí em defesa da polícia militar, chamando a atenção que o prefeito só fala besteira. E agora, o pior, eu fiquei sabendo que ele pediu desculpa ao governador. Foi. É homem fraco. Chega no WhatsApp aqui a pergunta, ouvinte perguntando o seguinte, ouvinte Adriano, em se confirmando candidatura de Queiroga para a prefeitura de João Pessoa, você vai cumprir a missão de fazer campanha para ele? Você respondeu que não. Mas aí, você vai se recolher ou vai fazer campanha para outro candidato? Olha, como eu falei anteriormente, já por diversas vezes, nós iremos nos reunir, eu, Valber e Nilvan, mas deixamos claro aqui que não iremos apoiar a candidatura do Wellington Roberto de nenhuma hipótese. Vou ser sincero aqui, o que está acontecendo para a população entender. O Marcelo Queiroga não era nem candidato. O Wellington Roberto viu que a gente tinha assumido o diretório municipal, aí o que foi que ele fez? Ele está tentando lançar Queiroga como candidato para dividir os votos dos conservadores da direita, para levar o verdadeiro candidato dele para o segundo turno, que é o Rui Carneiro. Porque ele tem esse acordo com o Rui Carneiro lá da eleição passada. Mas ele não contava com a nossa eleição de deputado federal. Então, para ser muito prático e objetivo, o que está acontecendo no nosso partido é isso. Então fiquem tranquilos, que iremos mostrar toda a verdade, com provas, com fatos, como eu estou falando aqui, o que aconteceu, e porque a gente não apoia o projeto de Wellington Roberto, que é dividir e enganar mais uma vez o presidente Bolsonaro. Então, a gente pode imaginar que o senhor, Valber e Nilvan, estarão juntos, seja qual for o cenário. Estaremos juntos, seja qual for o cenário. Tenha certeza absoluta disso, a gente conversa sempre. Eu, Valber e Nilvan, e um dos três será o candidato. Dá tempo pra mais uma? Dá tempo pra mais uma última. Já acabou? Peraí, rapaz. Ninguém mandou o senhor chegar atrasado, deputado. Não, peraí, foi só 10 minutos o trânsito. O prefeito, a mobilidade urbana aqui não avança. Eu tava vendo aqui o noticiário e recentemente, acho que foi essa semana, o presidente do PT da Paraíba fez uma declaração muito dura sobre o senhor. Acho que o senhor tomou conhecimento, disse que o senhor era um câncer na política. Como é que o senhor recebeu essa declaração de Jacson Macedo? Faz parte, liberdade de expressão, eu defendo o artigo 5º e 220 da Constituição. Câncer é o PT, que passou 4 eleições consecutivas saqueando o nosso país, afundando as estatais, prejudicando o povo, endividando o estudante, enganando a população. Não avançou em nada nesse Brasil, a não ser corrupção, escândalos, escândalos, escândalos. Isso sim é câncer. Eu sou um homem correto, sério, não é à toa que saímos de 24 mil votos para quase 130 mil votos. Será que eu iria enganar o povo dessa forma? Jamais. Fui mais votado da história de uma pessoa. Câncer é o PT, que está acabando com o Brasil, e tá aí Lula fazendo isso aí. Cabo Gilberto, deputado federal pelo PL. Obrigado, deputado. Um abraço. Já dá ambientado em Brasília, já, deputado? Tudo certinho lá? Já, eu sou camaleão, faço adaptação muito rápido, comandante. Eu sou soldado se adapta muito rápido. Você comprou uma leva de terno bacana dessa vez, viu? Tá na estica, é verdade. Tá elegante. Tá elegante que só no moda lá, estão todos comprando agora o coletezinho. Tá lançando moda, todo mundo com coletezinho. Doutor Ricardo Sérgio já comprou. Governador, compra um colete pro senhor também, o senhor fica mais bonito e elegante. Um abraço, deputado. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Cacá, Claudinha, toda a parte técnica aqui da TV Manaíra, Band News, e agradecer em especial os ouvintes, e mais uma vez obrigado pela expressiva votação. Um abraço.